Hoje nós vamos falar das emendas, tanto chamadas emendas PIX, como as emendas do ministro Dino, porque o Dino fez uma interferência e isso resultou uma confusão entre judiciário, legislativo e envolve também o governo. E isso pode afetar você. Então, se você quiser saber, fique aqui até o final do vídeo, se inscreva, comenta, curte, participe. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem, o que são essas emendas, esse caso das emendas? São emendas que o Congresso faz ao orçamento, que no passado eram emendas não impositivas, quer dizer, eram emendas que o governo podia decidir se ia aceitar ou não, e com o tempo uma parte ficou impositiva, ou seja, feitas emendas, o governo tem que liberá-las, que já foi um avanço do Congresso, mas aí a questão foi o exagero. O que são as emendas que a gente chama de emendas PIX, antes emendas secretas? São emendas sem transparência, que não tem o autor, não tem a destinação e não tem também o objetivo, que é, muitas dessas emendas, por exemplo, elas servem para irrigar festas locais. Num país muito desigual como o nosso, nós não temos orçamento para ficar fazendo festas. Esse orçamento devia ser direcionado para as políticas públicas mais importantes, entre elas as políticas de combate à desigualdade. Então nós temos com as emendas um pedaço oculto do orçamento, não é o único, mas talvez seja o maior nesse momento. Mesmo com a intervenção do ministro Dino, que trouxe à luz todo esse caso das emendas, mesmo assim, tudo é muito confuso. É difícil de entendimento para a população, mesmo para a população politizada que acompanha as coisas. Porque tem data de liberação, já foi liberado, já foi suspensa, hora é liberado, hora é suspensa. Ora você libera porque tem que completar o orçamento do Ministério da Saúde. Então é uma confusão geral e se as pessoas não entendem isso, não conseguem compreender, como é que você pode fazer uma política pública crítica? Para piorar, tem uma desconfiança geral, que hoje é uma marca do Brasil. Por exemplo, o ministro Dino estaria fazendo um jogo com o governo, ou seja, o governo liberou uma parte das emendas e, para não gastar todo o dinheiro do orçamento, ele estaria conversando com o ministro Dino, que foi indicado pelo presidente atual, para que ele bloqueasse as emendas. Não sei. Isso não é comprovado, porque o ministro Dino também tem uma atuação que pode, por conta própria, ter feito isso. Mas esse mar de indecisões e de incertezas e, ao mesmo tempo, de desconfiança, vai se somando a todos os problemas das nossas políticas públicas e vai, de uma certa forma, aguando, vai fazendo com que as coisas fiquem menos veementes do que poderiam, do que deveriam. E tem emenda suspensa e tem emenda liberada que você não entende, porque às vezes é a data, não é a data, quer dizer, eu liberei, eu suspendi em 23, então as de antes podem ser liberadas, mas aí cabe a pergunta. Se o ministro alega que as emendas são inconstitucionais, ou seja, que elas não seguem todos os ditames da Constituição, de clareza, rastreabilidade, então você pode liberar, mesmo que sejam emendas anteriores da intervenção dele? É uma dúvida, e é assim que vai sendo uma dúvida. Em cima de uma base congressual, nada estável. Tudo vai mudando segundo as interpretações do interesse do momento. No momento é interessante soltar emenda, o governo aceita que o governo empurra outra hora, não é? Então o governo está fazendo o jogo, ninguém sabe o que vai acontecer e ninguém pode então, inclusive, prever para onde que vai uma boa parte do dinheiro público, que nós temos 50 bilhões destinados a emenda, o que não é pouco, foi um crescimento imenso do volume de emendas. Qual é o problema central? O problema central é que nós não temos estabilidade jurídica nem estabilidade econômica. Se você não tem estabilidade jurídica nem estabilidade econômica, como é que você planeja? Não existe planejamento sem você ter uma visão
razoavelmente segura do que vem adiante. E não é só do que vem, é se aquela regra anterior vai funcionar lá na frente, se não vai mudar. Já muitas vezes o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão e mudou essa decisão anos depois. Então ninguém acredita em ninguém, então fica um sistema de descrédito, não é só com relação às emendas. Hoje todo mundo acha que tem rolo em tudo, tem problema em tudo, tem corrupção em tudo, e aí nós temos uma profecia autorrealizável, eu acho. Se todo mundo acha que tem rolo nas coisas, acaba acontecendo os rolos e justamente quem não é honesto se aproveita do momento. O que acontece? Qual o resultado? Todos perdem. O que precisaria mudar? A atitude, a postura, que é uma questão de valores e de ética, e que isso é muito pouco discutido. A discussão sempre vai no caso. Você entra, emenda isso e aquilo, com os vilões de sempre. Quando, na verdade, você tinha que examinar também a postura de toda a sociedade por camadas, os empresários que estão mais próximos, as pessoas que têm mais influência no governo, as pessoas que têm um poder de liderança na base. Essas pessoas, elas têm influenciado, elas têm trabalhado como elas podem para mudar isso. O que acaba vencendo é a síndrome do jeitinho. O que é a síndrome do jeitinho? É ver as coisas como interessam para você e aí procurar um atalho, buscar um caminho que normalmente dribla a norma ou dribla os costumes e cria uma situação de desigualdade. Ela é do jeito para uns, do jeito para outros, e é o que faz, inclusive, cria a indústria da vitimização, porque aqueles que não estão sendo beneficiados se baseiam nisso para fazerem outras irregularidades, dizendo, olha, estão fazendo aquilo lá, todo mundo faz, etc. E nesse processo que dá essa falta de credibilidade, todos participam. O Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. E grande parte da sociedade também. Então, isso leva a uma situação que cria-se incerteza e desconfiança geral. Ainda assim, meus amigos, ainda assim, o Brasil dá avanços, grandes avanços. Atualmente, os fundamentos da nossa economia são muito bons. A grande parte dos fundamentos são bons. O que se questiona é só o endividamento, na verdade, gastar mais do que arrecada. No mais, os fundamentos são muito bons. Balança comercial, a questão, agora o agro vai performar muito melhor esse ano. O ano passado teve uma quebra da safra. Todos os movimentos, o mercado está aquecido, o mercado de consumo. Se a atitude mudasse, com toda essa força que tem o Brasil tem uma energia muito grande. Você percebe que a qualquer impulso, qualquer movimento que você faça positivo, ele anda muito. É o que aconteceu entre 50 e 1980. Se a atitude mudasse, o Brasil voaria. O Brasil decolaria, mas aí para um voo bastante alto. Nós já somos a 10ª economia do mundo, mas o que nós precisamos ser é uma economia com melhor distribuição de renda. Então, o caso das emendas PIX, o caso das emendas do ministro Dino, na verdade, são um filme sobre o Brasil, porque você percebe lá todos os problemas, todo o jogo de interesses, todo o improviso, todas as mudanças que acontecem a cada instante, toda a instabilidade que existe no Brasil. Por isso que a gente, inclusive, comentou bastante sobre as emendas. Essas emendas não são só um caso à parte. Elas são, além de tudo, um exemplo do Brasil que não funciona. E se a gente mudar um pouco a nossa atitude, a sociedade tomar o comando das coisas que ela critica, não só na eleição, participação não é só votar, é ter uma atuação. Muitas coisas no Brasil já mudaram porque houve uma participação da sociedade dura, firme. Se tudo isso mudar, nós vamos para um Brasil que a gente quer e que significa vamos ter igualdade, não só diferença na desigualdade econômica, mas como igualdade legal, uma lei só para todos. Isso é Brasil.
Se você acha que o problema das emendas é um assunto importante, você está a favor do Dino, você está contra o Dino, você está a favor do Congresso, você está contra o Congresso, opine aqui, participe. Isso é uma forma de pressão, é uma forma de participação. Curta, comente e inscreva-se, não se omita.